Aleluia, glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha, que alegria imensa darmos continuidade a este grande tema da série A História de Bartimeu. Estamos na primeira grande parte também desta série, tratando a respeito do ato de sair da cidade. Estamos lendo o versículo 46, a parte A, e tomando o exemplo de Jesus, quando ele ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, porém o seu alvo era chegar na cidade santa, em Jerusalém, onde nós sabemos que ali Jesus, embora ele viesse a ser traído, julgado, condenado e morto, mas era o que ele dissera, não é? De que ele viera para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele, ao consolar os seus discípulos no Evangelho de João 14, ele disse: não se turbe ou não se entristeça, não se aflija o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, eu diria hoje, né? Na cidade de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria adiantado, já vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar lugar, eu voltarei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês possam estar também. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus tinha uma missão para nós impossível, mas para ele uma missão já determinada: entregar a sua vida em meu lugar, em seu lugar, assumir a nossa culpa, os nossos pecados, para que nós pudéssemos viver a vida dele, não é? Quando ele chegou e esteve e assentou-se à direita de Deus Pai, ele não nos deixou órfãos. Nós citamos aqui em um texto anterior, em um capítulo ou em um vídeo anterior, dissemos que ele enviaria o Consolador, não é? O advogado, não é? O Espírito Santo, que estaria diante de nós, nos conduzindo, nos instruindo, nos iluminando, nos dando entendimento e principalmente vivendo dentro de cada um de nós, a fim de que nós nos tornemos semelhantes a Jesus, com um novo caráter, nos tornando nova criatura. Aleluia. Vamos ler então novamente o texto? Diz assim, Marcos 10, 46. Jesus e seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por essa oportunidade tremenda e maravilhosa que temos de aprender de Ti por intermédio da Tua palavra. Continua, Senhor, ó Deus, nos animando, nos encorajando, nos fortalecendo, a fim de que a nossa fé, ela te torne uma fé, ó Deus, semelhante ao monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, e vai nos conduzir até a nossa cidade santa. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Glória a Deus. Você lembra quando Moisés, ao ter liderado o povo hebreu, e eles, ao se encontrarem diante daquele grande mar, o Mar de Juncos, conhecido como o Mar Vermelho, ele ouve uma voz de autoridade de Deus, dizendo a ele e ao povo, né? Diga ao povo que marche. Havia ali um certo temor, um amedrontamento. Parecia que quando os egípcios, eles estavam atrás dos hebreus, toda aquela esperança que havia sido dada a início, ela iria descer águas abaixo. Parecia que eles voltariam ao passado, se tornariam escravos outra vez, não haveria mais progresso, não haveria mais uma vida reordenada, reorganizada, não é? Parecia que tudo ali estava agora escuro, um grande obstáculo, ele nunca seria removido. Parecia que Deus, ele tinha feito uma pegadinha, porque de um lado montanha, do outro também, não é? Atrás os egípcios, né? Os egípcios correndo a cavalo com o seu exército para novamente manietar, aprisionar aos hebreus. E agora então, quando Moisés intercede, não é? Deus lhe responde: diga ao povo simplesmente, Moisés, que ele marche. Então, quando o apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios,
no capítulo 5, verso 17, ele escreve a cidade também, de Corinto, para que a gente possa dar essa ênfase a essa nossa palavra-chave. Ele disse: as coisas velhas já passaram. É como se os hebreus tivessem que ouvir essa palavra, não é? Quando Deus diz para eles: diga ao povo que marche. Se Paulo estivesse ali, diria: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, porque voltar atrás, não é? Você que já tomou um passo importante em sua vida, você aceitou a Cristo como Salvador, não é? Você levantou a cabeça, você decidiu: eu vou para frente, não é? Porque realmente para frente é que se anda. Eu vou olhar para cima, não vou olhar para trás. Mas de repente, não é? Um obstáculo surge, situações embaraçosas, não é? Elas te desanimam, você sofre perseguição, você é contrariado, você olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, não vê escape, não vê livramento. Então você ali baixa a cabeça e você mesmo decide: está tudo terminado, está tudo fracassado. Olha o que diz o apóstolo São Paulo: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo tem novidade de vida. Então, quando Deus diz para Moisés: diga ao povo que marche, não haveria diante deles obstáculo, impedimento. Você lembra do Salmo 46? Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Pelo que não temeremos, ainda que as águas rujam e se perturbem. Olha, ainda que os montes se abalem, olha aí, pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Olha aí, fala sobre cidade de Deus. Então, se Deus prometera a eles, ao povo, de que eles chegariam, tomariam posse da cidade, então não haveria motivo para recuar, para desistir, para desanimar. O que se deveria fazer era, pela fé, olhar além, olhar adiante, porque havia, a partir dali, uma nova contagem. Está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 2. Um novo nascimento, um novo batismo. É dito pelo apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 2, quando eles passaram ali pelo mar em aberto, não é? Aquela fenda que se abriu, então eles receberam ali um batismo. Olha que maravilha, não é? Uma nova história, não é? A ordem era avançar, progredir, prosseguir. Você sabia que em nossa bandeira, na bandeira brasileira, tem lá duas palavras de determinação a favor da nossa nação: que haja ordem, que haja progresso, não é? Essa bandeira está hasteada, principalmente em dias de evento que proclamam a república, ordem e progresso. Então, ao acompanhar a multidão, o povo ele se submeteria à sua liderança, não é? Aderindo àquela missão. Era para com o líder que se deveria estar olhando. Então Moisés, veja, é um tipo de Cristo, porque quando nosso Deus e Pai chama Moisés, ele o declara como o guia, não é? O libertador do povo hebreu. Então Moisés é um tipo de Cristo. Então, olhar para a nossa liderança, que é Cristo Jesus, o Senhor, como citamos de outras vezes, aos Hebreus 12, verso 2, olhando firmemente para Jesus. Para o cristão, não é na cidade que está o seu progresso, não é? Mas é no deserto. Olha só, uma paradinha para a gente aqui meditar, não é?
onde Deus providencia a comida e a bebida espirituais. Na cidade se busca o comum. Veja agora aqui essa iluminação do Espírito Santo de Deus, nosso intérprete por excelência. Na cidade se busca o comum, no deserto o incomum. Então, uma resposta porque o nosso sucesso e prosperidade está no deserto e não na cidade. Na cidade busca-se o natural, no deserto o sobrenatural. Na cidade busca-se a ordem, no deserto a extraordem. O que é extraordem? O extraordinário. O que é algo extraordinário? Algo que foge à lei natural, à ordem natural das coisas. Um exemplo, quando Jesus ele ordena que o mar, o vento e a tempestade se acalmem, ele fez algo que quebrou a lei natural, a ordem natural das coisas. Ele fez algo extraordinário. Também creia, Jesus já fez algo extraordinário em sua vida. Jesus faria algo extraordinário na vida de Bartimeu. Na cidade busca-se o encanto, no deserto o espanto, o milagre. O que significa milagre? Quando o pastor Severino Pedro da Silva, ao escrever o seu livro Quem é Deus, ele destaca de que milagre significa algo que foge à lei natural, algo espantoso, algo admirável. Veja, um milagre não se encontra por aí a cada instante, milagre não se vê a cada esquina, milagre é algo incomum. Por isso não é na cidade, é no deserto que nós achamos algo incomum, admirável, extraordinário. Na cidade busca-se a fama. Nós dizemos no deserto porque no deserto não se tem em que se apegar ou a que se apegar, não é? Na cidade nós ainda encontramos algo para nos apegarmos, bens materiais, dinheiro, fama, poder, prazer, conhecimento, instrução. No deserto não é? Na cidade busca-se comer, beber, folgar. No deserto, a comida é fazer a vontade de Deus. E o descanso não é aqui. Nosso descanso não é aqui. Podemos descansar. Então, era isso exatamente que aconteceria com os hebreus. Os hebreus sairiam da cidade de Ramsés, eles iriam peregrinar, viajar pelo deserto, e Deus não os desampararia, porque uma grande nuvem, um guarda-chuva gigantesco, estaria dando a eles refrigério. Você sabe que no deserto, durante o dia é muito quente, quando chove, sequer as gotas elas caem, não é, na superfície do deserto, porque o calor as evapora, as gotas são evaporadas, não é? Mas ali eles teriam refrigério com a nuvem. E à noite é exatamente o oposto, faz muito frio, não é? Então eles teriam uma coluna de fogo para servir de lareira para eles. Embora no deserto existam as provas, onde se é tentado a murmurar, provocando até atraso na caminhada, ao dar volta, né, em círculos enquanto se caminha. No entanto, o verdadeiro cristão, ele se queixa no altar. Alguém disse, eu guardei esse ensinamento, de que quando Jesus é levado para o Monte Calvário, ele, durante aquela trajetória, Jesus não disse uma palavra, não é? Durante o julgamento, Jesus não disse uma palavra. Até mesmo o governador disse a ele, você não se defende, não é? Que é a verdade. Jesus ali permanece mudo, para que se cumprisse a profecia de Isaías, não é? No capítulo 53, o cordeiro foi levado mudo ao matadouro. Mas quando ele está no altar, na cruz, então Jesus, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele diz, Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Então, no altar nós nos queixamos, no altar nós falamos com Deus, no altar nós choramos, no altar nós reclamamos, abrimos os nossos corações e falamos para Deus o que está se passando, não é? Você conhece a história do fariseu e publicano, a parábola nos evangelhos?
quando o fariseu diz: graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens, não é? Roubadores, adúlteros, né? Eu dou meu dízimo de tudo, jejuo 2 ou 3 vezes na semana. O publicano, porém, dizia, batendo no peito: Deus meu, tem misericórdia de mim, sou pecador. Dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Então, seja este o segredo de sair da cidade e caminhar pelo deserto, peregrinar a vida diária, onde tem muito extraordinário de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, e a gente vai ter continuidade no próximo vídeo. Amém e graças a Deus.